A rádio que ouve você. Pode comemorar. Pode comemorar. Olá, eu sou Frei Roberto Alves, atualmente sou professor temporário na Ordem dos Frades Menores, né? E aqui na Rádio São Francisco eu passei 6 anos da minha vida, desde 2011 até 2016, sendo que nesses 6 anos, 3 anos eu fiz um estágio, né? Depois fui contratado, e nesses 6 anos eu posso dizer que eu fiz um pouco de tudo aqui na emissora, desde a recepção, depois também nas redes sociais, na produção dos programas e depois também na apresentação de alguns programas, como o Para Celebrar o Domingo, também um tempo, né, meio que curto, mais o Show da Tarde, e também o Rede Interativa, que já foi maior parte do tempo foi com Rede Interativa que a gente trabalhava, não é? Mas muitas coisas eu tenho de lembrança, de memória, que guardarei no coração e levo para a vida, né? Porque a rádio, na verdade, para mim foi um grande laboratório para a vida, né? Ainda mais para a vida que eu assumi, né? A vocação que eu assumi franciscana, onde eu posso dizer que foi aqui, no contato mais próximo ainda com os frades, que eu pude beber ainda mais da fonte do carisma franciscano, até mesmo até o ponto de assumir esse desejo para a minha vida, essa vocação para a minha vida, né? Mas eu sou muito grato à emissora por ter me conduzido até aqui, né? Por ter me ajudado a chegar até aqui. Olha, eu sempre gostei muito da área da produção, eu não gostava muito, né, de ficar à frente das coisas, né? Mas eu gostava muito de produzir imagem, de produzir conteúdo, produzir vídeo, produzir material para a emissora, né? Para todos os sentidos, né? Para mim não era confortável ter que me limitar ao meu quadrado, aquilo que eu poderia fazer, sendo que eu poderia fazer muito mais e colaborar muito mais com a emissora, né? Além dos programas que eu assumia com o Frei Paulo, com a Eva, eu também acabava me dedicando, fazendo séries de reportagem, preparando conteúdos, frases de reflexão para os tempos da igreja, para os outros programas, né? Porque nos feriados também, conteúdos de carnaval, depois Semana Santa. Então, para mim, era muito confortável ficar só no meu lugarzinho. Então, eu tentava fazer mais, né? Tentava produzir muitas coisas para a emissora, pensando na emissora como um todo. Mas, entre os fatos que eu lembro que para mim ficou marcante, eu friso 2, né? Primeiramente, foi aquele trágico acidente que houve na BR, né, lá próximo ao Instituto Federal, onde nesse dia eu trabalhava na rádio, aos domingos na recepção, e no momento eu estava na recepção da rádio, foi quando um senhor ligou, né, para noticiar o fato do que tinha acontecido, e quando ele ligou, tinha acabado de acontecer, né, ainda tinha pessoas gritando, e ele ligou dizendo, não é, que olha, acabou de acontecer um acidente aqui na BR e tem como falar com alguém, entrar em contato com algum. Até nesse dia eu entrei em contato com o SAMU, mas foi uma maior burocracia, né? E só depois, né, nesse momento estava acontecendo a transmissão da missa às 9 horas, e depois a gente pôde trazer todas as informações. A gente já foi coletando informações durante a missa das 9 horas, para depois, às 10 horas, quando terminou a missa, já trazer todas as informações possíveis. Mas para mim foi um choque e foi o primeiro um baque, né? Ouvir naquele momento, talvez a primeira emissora que ficou sabendo desse fato. Talvez não foi a primeira a noticiar, mas foi ali quando nós soubemos e nós já começamos a articular, digamos, para os repórteres, e depois o dia todo de correria, né? Só foi terminar mesmo no final do dia, quando nós trouxemos todos os detalhes e todas as informações. Mas para mim, ouvir daquilo e poder falar para os outros sobre esse tema, sobre essa tragédia que tinha acontecido, foi algo muito forte, muito marcante. A outra, eu posso dizer que são várias, na verdade, uma, que eram as produções do Rede Interativa, né? As diversas produções da gente começava na segunda a produzir o programa, passava a semana toda trazendo conteúdos, e no sábado a gente levava ao ar, né, os conteúdos. E entre tantos conteúdos, como eu já falava que a gente não se acomodava, muitos que a gente acabava levando o programa para outros lugares. Levava para a zona rural, como foi a Caravana do Rede, levava para as escolas. Uma vez eu me lembro de uma aventura muito grande que a gente foi lá para a Esperança,
fazer um programa, coletamos vários livros, levamos para lá e depois tantos outros, um também que eu me lembro que era o Rede de Férias, que a gente começou a fazer na Praça de Assis, era um piquenique, estava lá um frade e uns amigos da Comissão da Juventude, e de repente começou a chover e nós montamos uma lona e eu imaginava que, meu Deus do céu, chovendo, os equipamentos de som ligados, como é que vai ser? E uma chuva muito forte. E aí foi muito engraçado esse dia, porque a gente pegou tivemos que pegar todas as coisas, a comida, o som e tudo, e trazer para a rádio, mas nós não deixamos de fazer, né? E esses programas, que era a nossa cara de sair da rádio, às vezes da emissora, e levar para outros lugares, levar para o interior, as oportunidades para os talentos de Canindé que a gente oferecia, né, para os meninos que gostavam de estar aqui, que cantavam muito bem. Então também eu trago essa recordação muito boa, foi uma época que eu pude aprender muito e desenvolver muito essa área do meu desejo de produzir, né, de muito mais do que ficar com o microfone, mas de estar produzindo com carinho todas as coisas para ir para o ar direitinho. E sem falar que era sempre uma preocupação, rede interativa, né? Era sempre uma preocupação pensar direitinho, para que fosse ao ar direitinho, conteúdos que também mexessem com a juventude, de certa forma de desestabilizasse, desestacionasse, sabe, a juventude e colocasse em movimento. Então é muito interessante fazer tudo isso com esse objetivo, né? O que a rádio faz, a maior fonte de inspiração da rádio e a maior fonte de notícia da rádio deve ser e é o Evangelho. Assim como o nosso pai São Francisco dizia para os frades que a única regra que ele queria era o Evangelho, mesmo depois quando a igreja disse que ele precisava de uma regra jurídica, mas ele colocou lá no início, a regra e a vida dos frades menores é o Evangelho. Então a Rádio São Francisco tem como essa fonte primeira, né, fonte inspiradora, o Evangelho, a ponto de olhar para a situação ao redor, olhar para a nossa realidade e pautar ela no Evangelho, inspirar ela no Evangelho, como até Leonardo Boff nos inspira e diz que a gente não pode ler as notícias do dia, né? Ou então a gente não pode ler a Palavra de Deus, na verdade, sem um jornal do lado, né? Então é a luz da Palavra e com as notícias então a gente junta e dá aquela informação e inspirada no carisma franciscano, que é isso mesmo, né? De pautado no Evangelho, de denunciar e de anunciar o reino de Deus que acontece ao nosso redor, né? Não é uma coisa distante, ele acontece. Eu posso dizer que eu saí da rádio há 2 anos e meio, né? Mas a rádio não saiu de mim, né? Eu trago muito dela, estou sempre junto e gosto muito de acompanhar e no que é preciso ajudar a emissora, né? Porque, como eu falei, né, a rádio é muito mais do que um lugar, apenas um lugar de trabalho, onde eu vim aqui, cumprir meu horário e ir para casa. Não, aqui era uma extensão da minha casa realmente, do meu coração, até porque também, como você estava falando, foi aqui onde eu pude beber mais profundamente do carisma franciscano, porque muitas coisas daquilo que eu produzia tinham contato com os frades. Para mim, sempre eu tentava buscar, puxar as coisas para o carisma franciscano, até também trazendo essa realidade de uma emissora católica, né? Então, trazer essa dimensão do carisma franciscano, do que a igreja diz, do que o Papa Francisco dizia. Então eu fui bebendo muito de tudo isso e isso foi me ajudando a amadurecer a minha vocação até chegar onde eu estou hoje, né? Então, como eu dizia no início, né, a Rádio São Francisco foi esse meio que meu aspirantado, esse meu vocacional, esse meu coração que foi moldando e a partir daqui, né, desse desejo de ver os frades, essa dedicação, aquilo que eles anunciavam, aquilo que eles acreditavam, aquilo que nós trabalhávamos. Festa São Francisco, por exemplo, contato com os famílias. Então, tudo isso ajudou muito nessa questão de chegar a esse ponto e decidir abraçar essa vida, né, a partir de tudo isso, dessa dimensão, inclusive a dimensão social, que é algo muito forte e que deve ser muito forte para a emissora, a questão social, algo que foi aqui onde eu me despertei, muita coisa para isso, inclusive com rede interativa, de trabalhar alguns temas e algumas coisas que hoje no carisma franciscano muito me ajuda. Para a Rádio São Francisco, né, essa família, né, eu deixaria mesmo aquela que é a frase de Santa Clara, né, não perca de vista o seu ponto de partida, realmente fitando o olhar realmente para aquilo que é a missão da emissora,
que é anunciar o Evangelho, que é ouvir as pessoas, como diz, né? Rádio que ouve você. Então, ter essa abertura, essa sensibilidade e essa escuta das pessoas e sempre pautar tudo, toda a sua caminhada, todas as suas informações, todos os seus programas, tudo aquilo que vem a ser novo na emissora, também as suas dificuldades, as suas alegrias, no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que a partir dele nós vamos estar sendo fiel à nossa missão, porque, como eu digo, a rádio, ela, muito mais do que uma emissora, que tem que levar um conteúdo, porque tem que levar, ela é essa pupila, posso dizer, esse lugar sagrado, até mesmo para a província, de evangelização e de prática mesmo do Evangelho. É um lugar onde o Evangelho pode ser colocado, anunciado, testemunhado, vivido. Então, para as pessoas que trabalham aqui, para a emissora como um todo, eu digo isso, não percam de vista esse ponto de partida, o Evangelho, voltem sempre para o Evangelho como fonte inspiradora, como desejo de continuar, como olhar para frente, e a partir disso eu vejo que todos vão assimilar esse lugar sagrado, porque esse é um lugar sagrado, como uma missão, realmente, como um lugar onde eu posso assumir o meu cristianismo, onde eu posso assumir também a minha missão e a minha vida como um todo. E para a juventude, sonhar, sempre sonhar, não custa nada sonhar, tentar, buscar e nunca se conformar com as coisas pequenas da vida, sempre querer abrir a janela e olhar o horizonte que existe na sua frente, sair do seu quartinho, abrir a janela e ver o tanto de coisas, possibilidades que pode ser encarada. Aqui na Rádio São Francisco, eu posso dizer que eu saí do meu quarto, abri a janela e vi o mundo que me oferecia. Muitas coisas, até mesmo no sentido da minha vocação. Então, a juventude também, eu digo isso. Ela deve abrir a janela do seu quarto, da sua vida, e olhar e ver que tem muitas coisas boas que ela pode abraçar e viver, inclusive o compromisso social, compromisso com a justiça, com a paz, com toda a integridade da criação. Mas é isso, desejo isso para esses 30 anos, e que é uma idade bem amadurecida, mas que a gente pede que sempre, sempre, sempre volte para este olhar lá atrás. Não perdem de vista o seu ponto de partida, que é o Evangelho. Rádio São Francisco de Caminho.